Tudo bom, pessoal? Fórmulas inversas, funções de arco. São as chamadas funções de arco, pois retornam um arco correspondente a certa função trigonométrica. Quando eu falo A cosseno de x, eu estou retornando o arco cujo seno é igual a x. Arco cosseno de x, eu vou retornar o arco cujo cosseno é x. E arco tangente de x, eu retorno o arco cuja tangente é x. Então, exemplo, arco cosseno de x, sendo x igual a 1, por exemplo, o arco cujo cosseno de x é igual a 1, né? É, por exemplo, π sobre 2, 90. Bom, tá aqui a definição. Arco cosseno de x equivale ao seno de y igual a x. Então, você tem exatamente esse gráfico aqui, que o domínio é de menos 1 a 1, bem pequenininho, né? De menos 1 a 1 no eixo x, e a imagem também bem limitada, vai de menos meio π a meio π. Então, nós temos essa sentença aqui, ó. O arco seno de x é o seno de y igual a x. Então, nós vamos encontrar o valor dessa função arcosseno é apenas esse gráfico. No caso do arco seno, nós temos alguns valores aqui que a gente já pode discutir, né? São valores já que a gente pode analisar. Se o x for 0, o arcosseno arcocosseno de x vai ser 0, ou seja, qual o arco cujo seno é 0? 0. Posso escrever aqui em graus. O seno x igual a meio, pergunta seguinte, qual arco cujo seno é igual a meio? Π sobre 6, né? 30 graus, o seno é meio. E aí sucessivamente. A função arcocosseno também é uma identidade como cosseno de y igual a x. O seu gráfico dessa forma, nós vamos ver GeoGebra. O domínio também é bem apertadinho, de menos 1 a 1. E a imagem é de 0 a π. Então, a imagem são valores positivos. Temos aqui uma tabela com alguns valores para o arco cosseno. Por exemplo, o arco cosseno de x, sendo x igual a menos 1, a pergunta é o seguinte, qual o arco cujo cosseno é menos 1? Π, ou seja, 180 graus. E aqui tem valores positivos também, ó, para x, né? Por exemplo, 1 meio. Qual arco cujo cosseno é meio? Π sobre 3, 60 graus. Idem agora para a tangente. Arco tangente de x é a tangente de y igual a x. O seu gráfico está aqui dessa forma, cujo domínio são os reais e a imagem é de menos π sobre 2, ou menos meio π, até π sobre 2. A imagem, vocês sabem que olha no eixo Y. Aqui nós temos o arco tangente, a definição, e alguns valores, né? Alguns valores para a gente discutir aqui. Vamos pegar um. Então, a pergunta é o seguinte, qual arco cuja tangente é 1? Π sobre 4, ou 45 graus. Então, temos um problema aqui. Qual arco cujo cosseno é menos 1, mais o arco cujo tangente é 1? O arco cujo tangente, ou cosseno, é menos 1, é o π. Nós temos aqui o ciclo trigonométrico, né? 180 graus, o cosseno de π
é igual a menos 1. Então, esse é o arco. Mais o arco cuja tangente é 1. O eixo da tangente é aqui, né, do lado, passando na origem. Esse é o eixo da tangente. E o arco cuja tangente é 1 é 45. Π sobre 4. Π sobre 4. Então, se quiser somar, né, 4π mais π, 5π sobre 4 radianos é o valor dessa soma. Aqui as referências. Vamos ver alguns gráficos no GeoGebra e antes a solução desse problema aqui no Symbolab. Então, o Symbolab eu coloquei aqui, ó, arco cosseno de menos 1 mais arco tangente de 1. Ele encontrou π mais π sobre 4. Ele nem fez a soma, né? E aqui o cálculo, ó, arco cosseno de menos 1 é π. Mais o arco tangente de 1, que é π sobre 4. Nós temos aqui algum gráfico? Não tem gráfico. Ele só fez o trabalho aqui do cálculo. No GeoGebra Classic, a gente pode fazer aqui, ó, função de x é o arco. Por isso que é função arco, ó, eu escrevo arco, ele me dá a função arco cosseno. Nós vimos aqui, ó, estamos vendo aqui o gráfico. Observe como ele é de domínio, imagem, o domínio menos 1 a 1, e a imagem aqui não está irradiando. A gente podia alterar aqui para a imagem radiando, por exemplo. E observe como ele escreve, né? O GeoGebra vai lá e transforma, bota cosseno elevado a menos 1, indicando que é a função arcocosseno. Vamos botar a função G aqui. Vamos botar arcosseno. Essa última aqui. Função G, arcosseno. Ele transforma aqui a notação para seno elevado a menos 1. Essa de azul. Olha aí. Vai. Aqui era bom colocar a unidade. Vamos colocar aqui, ó. Vai aqui nos pontinhos. Aqui, ó. Eixo X. Vamos à unidade aqui, ó. Unidade aqui, π. Pronto, trabalho aqui com radianos, ó. No eixo X. E para fechar, uma função H, que vai ser arcotangente. Arcotangente, estou procurando aqui, é tan. Gente, ela aí, o domínio é R. Apagar aqui a função seno, arcosseno, né? E aqui o domínio é R. Mas a imagem, né, nós vimos, tem uma limitação. Então, essa aqui são as três funções que a gente chama funções arco, porque é arcocosseno, arcosseno e arcotangente. Essa anotação aqui do GeoGebra vai estar numa calculadora online, ó. Calculadora online, você tem aqui, ó, ou calculadora científica. Então, você quer aqui, ó, o arcocosseno de 1. Escreve aqui, inversa. Olha aqui o que acontece. Aparece as funções inversas. Eu cliquei aqui inversa, ó. Aqui o arco cosseno. Clico, né? Olha que ele aparece. Vou botar de 1. Já sabemos que é π. Aqui também o arco cosseno de menos 1, que é π. Então, vamos corrigir. Aqui é 0 mesmo, tá certinho. O arco cosseno de menos 1. Nós fizemos agora, né? Π, ele está colocando aqui em radianos? Não. Ele está colocando em... A unidade que ele está colocando aqui, ó, não, ele está colocando em radiano. Vamos colocar aqui em graus. É o DEG aqui, ó. Calcular de novo, ó. Vamos apagar tudo, a memória. Apagar aqui a memória.
Aqui é o que tinha na memória, né? Bom, então vamos de novo. Inversa, arco cosseno, menos 1. Colocar aqui em graus. 180 graus. Então, na calculadora online é possível, na calculadora científica, tudo aí é possível achar essas funções inversas, as chamadas funções arco. Então, era essa a explicação. Aqui nossa fonte, nós falamos das funções inversas, arcosseno, arcocosseno e arcotangente.